Deus então ordenou que Moisés fosse até o faraó. Nessa hora Moisés estava com medo, pois sabia que tinha matado um homem e temia que o matassem. Deus já sabia de tudo e o dotou com confiança, e então o profeta pediu que seu irmão Araão fosse junto contigo. Deus atendeu o pedido, disse para ambos irem, dizerem que são mensageiros de Deus, levando os sinais de Deus, que era para ele libertar o povo de Israel, e que eles não temessem, pois Deus estaria junto deles a todo momento. Chegando no palácio, o profeta Moisés falou de maneira gentil ao faraó sobre Deus e a unicidade, e que disse que somente um único Deus deve ser adorado. O faraó reagiu com desdém e arrogância, lembrando a Moisés que ele cresceu no palácio com luxo e riqueza, e que matou um homem no passado. Moisés se justificou, dizendo que matou o homem quando era dos ignorantes, porém Deus o tinha dotado com prudência e designado como um dos mensageiros. O faraó perguntou quem era o Senhor do universo. Moisés disse que Deus é o Senhor dos céus e da terra, de tudo quanto há entre ambos. O faraó desdenhou novamente e lhe disse que se adorasse outro que não fosse o faraó, faria dele prisioneiro. Então Moisés aguçou a curiosidade do faraó e disse que mostraria um dos sinais de Deus. Ele então jogou o seu cajado no chão e ele se tornou uma cobra. Nessa época, a magia era algo muito comum no Egito e o faraó pensava que se tratava de uma simples magia. O faraó então convocou todos os mágicos do palácio, prometendo dinheiro e prestígio caso fossem os vencedores dessa competição contra Moisés. Moisés podia estabelecer o dia para que essa competição ocorresse e escolheu o dia em que teria uma grande festividade e mais pessoas poderiam presenciar a cena. Com as suas lotadas, de um lado o profeta de Deus e de outros vários mágicos do faraó. Moisés pediu então que eles se apresentassem primeiro. Os mágicos jogaram seus cajados e cordas em nome do faraó e o solo se tornou um mar de serpentes. Moisés sentiu medo, mas confiava em Deus, e então jogou o seu cajado, que se transformou numa enorme serpente que rapidamente devorou todas as outras. A multidão se levantou aplaudindo e gritando por Moisés. Os mágicos ficaram paralisados ao ver aquela cena e perceberam que não se tratava de uma simples magia, e então se prostraram dizendo: "Cremos no Senhor de Araão e de Moisés." O faraó ficou nervoso e disse que ia amputar a mão e o pé de lados opostos e crucificar a todos. Os mágicos disseram não se importar e que acreditavam em um Deus único. Eles começaram o dia como descrentes, interessados somente em riquezas, e terminaram o dia reconhecendo a verdade sobre Deus. Moisés e seu irmão deixaram a competição, e os mágicos foram executados, mas morreram crentes. Como forma de demonstrar o seu poder, o faraó pendurou o corpo dos mágicos em lugares públicos, para mostrar que ele era o poderoso, e isso aconteceria com todos, caso alguém desobedecesse. O faraó voltou ao palácio com ódio em seu coração, uma vez que tinha passado muita vergonha. O seu reino tinha sido construído com a ideia de que ele era um Deus, e Moisés tinha mostrado que somente existe um único Deus. Para se vingar de Moisés, o faraó mandou aumentar a carga de trabalho dos israelitas, cometendo matanças em série, estupros e prisões. O faraó convocou Moisés a ir até o palácio. Ele estava decidido que Moisés teria que ser morto. Deus então ordenou a Moisés alertar o faraó de que os egípcios sofreriam uma punição severa se os filhos de Israel não fossem libertados. O faraó rejeitou o alerta e alguns sinais começaram a aparecer. Uma grande seca chegou e até o rio Nilo começou a secar. As plantações morreram e o povo começou a sofrer. Deus enviou uma enorme inundação para devastar a terra. As pessoas, inclusive os ministros chefes do faraó, começaram a apelar a Moisés para livrar do castigo. A terra voltou ao normal e as plantações começaram a crescer novamente, mas os israelitas continuaram sendo escravizados. Deus então envia uma praga de gafanhotos que devastou tudo. As pessoas voltaram para Moisés pedindo ajuda,
e os gafanhotos partiram, mas os filhos de Israel continuaram sendo escravos. Uma praga de piolhos apareceu, espalhando a doença entre as pessoas. Uma praga de sapos surgiu do nada, causando terror nas pessoas. A cada praga que aparecia, eles pediam socorro e prometiam libertar o povo, mas não mantinham a promessa. Deus então fez a água do rio Nilo se transformar em sangue. Para os filhos de Israel, a água continuava limpa, mas para todos os outros, a água parecia sangue. Mesmo com tantas provas, os filhos de Israel continuaram sendo escravizados. Deus então ordenou a Moisés para liderar seu povo para fora do Egito. O faraó tinha alguns espiões e perceberam que poderia acontecer alguma coisa. Então organizou um exército. Os filhos de Israel partiram em sentido ao Mar Vermelho de madrugada e o faraó ordenou que fosse até eles.